que você vê hoje a saúde mental e emocional dos jovens da sua idade? Muitos deles ainda acham que eles não conseguem ter todas as oportunidades aqui nesse país. Ou que eles têm que seguir uma carreira que eles não querem só porque vai dar dinheiro. E hoje no Intura eu tenho a honra de apresentar para você, conhecer a história de uma americana. Porém, com os pais brasileiros, a jovem Laura Cunha, de apenas 22 anos, tem empreendido para milhares de imigrantes na região de Massachusetts e carrega no seu coração e na sua história a força, a vontade e a garra brasileira. Tudo bem, Laura? Tudo bem, Jordana. É um prazer estar aqui com você. Olha, apenas 22 anos Sim. E já empreendendo, já dirigindo uma grande franquia em Massachusetts, que é responsável pelo desenvolvimento profissional, pessoal e empresarial de pessoas. Como você se sente, Laura? Olha, eu me sinto muito honrada de estar participando disso. Eu sei a seriedade que tem, eu sei a importância que a gente tem. E apesar de ser americana, tendo pais brasileiros que empreenderam aqui, que vieram para cá desde muitos anos atrás, a gente sabe o quanto é importante os brasileiros aqui também terem acesso a esse tipo de conhecimento, a essas ferramentas que a Febracis consegue trazer. Hoje você lidera, né, a Febracis, que foi a primeira franquia fora do Brasil, internacional. Quais são os números hoje para as pessoas terem dimensão do que está na sua mão? Quem que você coordena, né? A responsabilidade que você tem com tão pouca idade. Sim, a gente tá na Febracis, a gente tá com a Febracis Boston. Vai fazer 8 anos esse ano. Eu tô trabalhando com a minha mãe na liderança e na gestão da Febracis Boston há 5 anos. Então eu passei um pouquinho por todos os setores. A gente tem um time de quase 30 funcionários agora entre Estados Unidos e Brasil. E já passou milhares e milhares de brasileiros pela Febracis Boston para fazer cursos, o método CIS, cursos de desenvolvimento empresarial. E seus pais são cearenses? Isso, meus pais são cearenses. Fortaleza? De Fortaleza. Você tem um pouquinho de sotaque mesmo nascida aqui. Como que é para você ter nascido nos Estados Unidos e ter vivido nesses dois polos? Sim. Então, eu nasci em Tampa, aqui na Flórida. Mas eu também morei no Brasil dos 6 aos 14 anos. Então eu falo que foi um presente assim que os meus pais me deram de ter conseguido realmente conhecer das duas culturas. Eu sempre falo assim, que não existe uma que eu goste mais que a outra e que eu tento extrair o melhor das duas. E hoje, qual que é a sua rotina, Laura? Você mora em Boston, hoje as gravações aqui do programa estão sendo em Orlando, por isso que é Intura o nome do programa, né? Viu em movimento. Só que você está aqui justamente para um evento da franquia também. E como que é a sua rotina? 22 anos, com tanta responsabilidade, tem tempo de namorar, de conversar, de viajar? Como que é a rotina de uma jovem empreendedora hoje nos Estados Unidos? Pronto, então é muito do que a gente ensina na Febracis, de ter uma vida funcional. A gente sabe que a gente tem várias áreas e que o trabalho não é a única, apesar de ser algo muito importante. Então, tô sempre viajando, tô sempre em Fortaleza, tô sempre em São Paulo para os nossos encontros globais, onde todas as franquias se reúnem para ter tempo de alinhamento com o diretor, que é o Paulo Vieira. Tô aqui em Orlando, também participando de um treinamento como staff com o Paulo Vieira presencial também. Mas a minha rotina a maior parte do tempo eu tô sempre em Boston, e nas cidades do Nordeste dos Estados Unidos, principalmente de New England, onde a gente também tem outros cursos que a gente faz lá, mas dá tempo para tudo. Eu tô noiva agora. Acabou de acabei de ficar noiva. Então, escutei uma frase que fez muito sentido para mim. Se tá nas minhas metas, se tá nos meus goals pro meu futuro, tem que fazer parte da minha rotina. Então, o que é importante para mim? Importante para mim é ter um relacionamento com Deus, então tem que estar na minha rotina. É importante para mim ser uma excelente gestora, tem que estar na minha rotina.
É importante para mim ser uma filha que honra os pais, então tem que estar na minha rotina. É importante para mim ser uma boa noiva para o meu noivo, então tem que estar na minha rotina, tempo de qualidade com ele. É importante para mim ser uma boa amiga, então eu também tenho que tirar tempo para cuidar das minhas amizades. Então, se a gente se organizar e saber quais são as nossas prioridades, dá tempo de fazer tudo. Eu falei para você hoje que a entrevista ia ser fenomenal, porque com tão tenra idade, ela já dá uma lição realmente de equilíbrio emocional também. Conheço Laura há 10 anos. Sim. Já. Minha empresa, inclusive, foi a primeira empresa que fez o evento da Febracis lá. Me conheceu, eu ainda estava no high school, viu todo o meu processo de faculdade. E aí, como que é? Eu quero chegar nesse ponto também. Você nasceu em Tampa, né? Que você falou aqui pertinho de Orlando. Foi para o Ceará, ficou lá dos 6 aos 14 anos e regressou. Isso. Ao regressar, vocês foram direto para Massachusetts? Não, quando a gente voltou para Tampa. Muito porque já era o que a minha mãe conhecia. Ela morou em Tampa quase 10 anos antes da gente voltar para o Ceará, antes deles voltarem para o Ceará. E a gente também tem família lá, né? A família da minha mãe, então eu tenho avó lá, eu tenho tias lá, eu tenho tios lá. Então, e era o que minha mãe já conhecia. Então a gente voltou para Tampa com o intuito de começar a Febracis e expandir. E também porque a minha mãe sempre teve o sonho que eu e o meu irmão, como a gente nasceu aqui, para a gente terminar os nossos estudos aqui e fazer faculdade aqui. Aí a gente voltou para Tampa em 2016. A gente ficou 1 ano e foi quando a minha mãe foi conhecendo outros brasileiros, vendo outras oportunidades, e ela decidiu se mudar para Massachusetts e dar início à Febracis Boston lá. Que eu tive a honra, né, de trabalhar desde então como relações públicas de Fernanda. E seus pais são grandes empreendedores. Jorge é excepcional no que faz. Sim. A sua mãe também nem se fala em relação à liderança. Os dois fazem um combo perfeito. Como foi para você, ou quando você decidiu, foi através da faculdade que você decidiu estar dentro de uma empresa familiar, no caso, ou você foi tomando decisões ao longo do tempo? Eu fui tomando decisões ao longo do tempo. Eu acho que pessoas que têm pais empresários vão entender isso. A gente vê tudo, a gente vê o bônus, mas a gente também vê o ônus de ter pais empresários dentro de casa. Então, eu sempre vi os meus pais trabalhando muito, indo atrás do que queriam, mas a gente também sabe que quem é empresário, principalmente em outro país, você trabalha mais horas do que todo mundo. Você tem que estar mais presente do que todos, tem que estar sempre buscando se reinventar. A gente sabe que tem desafios e, na verdade, o meu sonho não era esse, de ser empreendedora. Eu fiz faculdade de Relações Internacionais, estou terminando agora. Eu amo o assunto, sempre amei política. Você inclusive morou uma época fora, né? Sim, eu fiz intercâmbio também em Oxford e em Cambridge para estudar exatamente isso. Então, o meu sonho inicial, que eu achava que eu queria, era trabalhar com isso. Era trabalhar em organização governamental, ter um salário fixo, trabalhar de 9 to 6, horas comerciais. E também eu acredito que nem sempre, principalmente dentro da nossa cultura brasileira, a gente quer fazer a mesma coisa que os nossos pais faziam. Até porque às vezes a gente escuta, é como se a gente não tivesse começado algo do zero. Eu só fui entender depois que o privilégio que eu tinha de continuar o que os meus pais tinham começado, de continuar o que a minha mãe está fazendo, de ter um legado, de ter uma empresa, de ter a oportunidade da minha mãe ter começado algo que vale a pena ser continuado. E a pergunta que não quer calar, gente, nasceu nos Estados Unidos, quantas pessoas não queriam já ter essa oportunidade? Empresária, empreendedora, com 22 anos, já morou fora, na Europa, no Brasil. Teve algum desafio, Laura Cunha, que você já enfrentou? Com certeza. Eu acho que a idade, às vezes, é um empecilho, não só para as outras pessoas, mas até eu mesmo já parei tantas vezes e falei assim, nossa,
todo mundo, todos os nossos funcionários da Febracis Boston, a maioria dos nossos alunos, clientes, parceiros que a gente encontra. Eu falei assim, todo mundo é tão mais velho, será que eu tenho a experiência certa para estar aqui? Será que eu tenho a capacidade? Será que eu já passei por todos os desafios que eu precisava para ter aprendizados, ter algo para passar? E é algo que eu me questionava muito no começo. Você já teve a síndrome da impostora? Com certeza, de não me sentir, assim, capaz o suficiente para estar lá, para estar em certas rodas, em certos ambientes. E a gente acredita muito que, assim, os seus pensamentos vão formando, vão trazer sentimentos. E por muito tempo, principalmente como você se vê, é como as outras pessoas também vão enxergar. Então, como eu me via como uma criança, às vezes não capaz de estar lá por conta da idade, ou ter a autoridade que eu achava que eu precisava, no começo, isso sim gerou dificuldade. E depois que eu entendi que se eu tô nesse trabalho, se eu tô nesse ramo, se eu entrego resultados, é óbvio que eu vou ter muitas coisas para aprender com pessoas mais velhas, com pessoas que já passaram por isso, mas que eu também não preciso ter todas as experiências para aprender. Eu não preciso ter tido todos os empecilhos que os meus pais tiveram, ou que outras pessoas que eu conheço, que me ajudaram nesse processo, mentores, que eu não precisava passar por tudo isso também, que eu poderia aprender com eles. Mas, com certeza, e sim, e constantemente a gente tem que demonstrar que a gente está em certo local, que a gente tem capacidade de estar lá. Então, às vezes, por ser nova, por ser mulher, eu tenho que trazer mais confiança no que eu tô falando, na forma que eu me expresso. Você ter se cobra certeza, muito? Com certeza. Com certeza. De Mesmo entregar vindo resultados. de um lar que trabalha muito com a Sim. inteligência emocional, né? Sim. Eu vejo como que sua família, vocês se relacionam e é muito, Sim. claro que deve ter vários desafios, mas é incrível, né? O modo, você se cobra muito mesmo assim. Com certeza. Assim, sim. Só que eu me cobro, eu acho que de uma forma sempre tem como melhorar. Então, após cada evento, após cada treinamento que a gente entrega, após cada método CIS, que a gente tem método CIS de mais ou menos 3 em 3 meses, que são eventos maiores, eu acho que eu me cobro mais no fato de, tá certo, o que deu muito certo essa semana, esse mês, quais foram os resultados e o que a gente pode fazer para melhorar. Então, eu acho que tem que ser uma cobrança também equilibrada. Eu também não posso achar que tudo que eu faço... Vai resolver tudo, né? Exatamente. Mas que tem que ter uma accountability do que eu fiz que deu certo, o que é que precisa ser improved, o que é que precisa melhorar para o próximo. E como você disse, por ter crescido numa família que eu tive acesso à inteligência emocional desde muito cedo, que foi um privilégio muito grande... mas que cada família também continua tendo seus desafios, cada pessoa continua tendo seus desafios, mas é mais fácil, porque eu sei que também quando começa uma cobrança excessiva, eu tenho que lembrar de tudo que eu sei, de quem eu sou, e também algo muito importante que eu aprendi, principalmente com os meus pais, que eu não sou o que eu faço. Você é a Laura, exatamente, você é você. Independente. E o que você faz pode mudar amanhã, como não, mas não te define aquilo que você faz. Exatamente. Então isso faz total diferença. E isso, inclusive, eu trago muito, gente, na vida do imigrante mesmo, né? Você que mora em qualquer lugar do mundo, você que saiu do Brasil, que saiu até da cidade de origem, né? No Brasil mesmo, quem nasce às vezes no norte vai para o sul, é uma mudança completa de cultura, de linguagem, seus sotaques. Como que você identifica hoje os jovens da sua idade? Você tem mais contatos hoje com a comunidade americana, com a comunidade brasileira também, que nasceu aqui, com imigrantes. Como que você vê hoje a saúde mental e emocional dos jovens da sua idade? Eu acho que depende um pouquinho se eles nasceram aqui, se têm pais brasileiros, se são filhos de outros imigrantes, se são só americanos. Eu acho que, querendo ou não, a bagagem da sua família, da sua cultura faz diferença.
Mas a maioria dos meus amigos da minha idade ou são filhos de brasileiros, ou são brasileiros que vieram pra cá muito novos. Então, eu acredito que muitos deles ainda acham que eles não conseguem ter todas as oportunidades aqui nesse país. Ou que eles têm que, às vezes, seguir uma carreira que eles não querem só porque vai dar dinheiro, ou porque eles acham, muitas vezes, que não são capazes de entrar numa boa faculdade, de ter um bom trabalho. E hoje em dia, como filhos de imigrantes, como imigrantes, eu acho que tem um número de oportunidades bem maior do que, por exemplo, há 25 anos atrás, quando os meus pais chegaram aqui a primeira vez. Então, o que eu acho que precisa ser ensinado e que eles precisam ter consciência é que eles têm sim oportunidades aqui para fazer o que eles quiserem, o que eles sonharem. E não se limitar somente numa caixa de não, quem é imigrante brasileiro tem que ter esse trabalho, ou porque eu sou filho de brasileiro eu sou obrigada a ter esse trabalho, e não a fazer o que eu quero, não ter sonhos, não almejar por coisas grandes, criar um plano de ação, ter uma visão, ter um vision board, saber exatamente o que você quer. Então eu acho que muitos deles se limitam sim. Muito interessante isso. Poxa, essa conversa vai render muito, hein? Porque quantos pais, né, hoje querem ver os seus filhos prosperarem e tem medo realmente muito da questão de uso, né, de drogas, álcool, e não tem um pouco do caminho, querem saber o caminho, por isso que procuram hoje a inteligência emocional. Olha, no próximo bloco, claro que eu vou falar de vida pessoal, né, gente? Tá noiva, 22 anos, ama viajar, porque eu sei e participo de toda a rede social dela aqui. Quero saber um pouco dessa fase também da Laura, né, com 22 anos, e poder estar inspirando e influenciando outros jovens. Consegue ter uma juventude saudável, Laura? Porque o que a gente vê muitas vezes nos filmes aí, que os adolescentes só querem saber de droga, de festa, não trabalham, são muitas vezes irresponsáveis. Como que é pra você? Eu acredito que tudo começa com aquilo que a gente estava falando. A maioria deles não sabem quem eles são. Não tem, às vezes, referência, ou dentro de casa, ou na vida, e acabam fazendo escolhas momentâneas, né? É muito comum as pessoas falarem aqui, ai, só se vive uma vez, eu sou jovem agora, então vou aproveitar para tomar todas as decisões erradas agora, para no futuro, quando eu ficar mais velho, aí eu me conserto. É muito comum a gente ouvir isso. Tanto que tem, assim, vários... que realmente isso é o que traz nos filmes, e eu acho que sim, que a gente pode começar a ter uma vida mais saudável, mais regulada, começar a empreender, a se tornar pessoas relevantes desde jovens. A gente não precisa esperar ficar mais velho para começar a realizar os nossos sonhos. Você tem um exemplo disso de você e do seu irmão, né? Sim, o Dudu, que é mais novo. O meu irmão tem 20 anos. Tá fazendo faculdade agora também, tá fazendo business. O meu irmão gosta mais de viajar, ainda mais do que eu, mas o meu irmão também começou a trabalhar desde cedo. São personalidades totalmente diferentes, né? Sim, Tanto, eu sempre brinco assim, o que a gente tem de diferença de altura, eu tenho 1,54 m, 5'1", pra ficar a referência. Meu irmão tem 1,80 m, então almost 6 feet. Então, mas de personalidades também. Ele é muito mais extrovertido, amigável, gosta de ter uma vida social. Por ele só faria coisas com pessoas. E eu sou um pouquinho mais reservada. Sou um pouquinho mais reservada, mais séria. Mas o meu irmão também eu acho que ter exemplos dentro de casa e assim... Depois que você sabe quem você é, que você tem uma identidade firmada, é muito fácil dizer não para coisas que não vão agregar no seu futuro. Porque você aí não tá mais preocupado com, eu só vou ter amigos se eu fazer o que eles querem, se eu fizer o que eles gostam. Eu só vou aproveitar a minha vida se eu concordar com essa pessoa, se eu fazer parte desse grupo. E eu acho que é um dos maiores problemas dos jovens, não só aqui, que é o que eles chamam de peer pressure, né? Que é a pressão de quem convive com você. Quando você sabe quem você é, as outras pessoas também sabem, elas nem vão te fazer convites, porque elas sabem que você nem cabe naquele lugar.
qual que é a importância que você vê hoje, como jovem, dos pais e dos filhos também, até dos donos de empresa, procurarem estudar o perfil comportamental de cada um? Sim. Faz diferença? Porque eu sei que é uma coisa que vocês colocam dentro dos cursos de vocês. Uhum. Eu vivi isso com vocês cada dia mais e vivo. É uma diferença gritante, tanto de contratação como na vida mesmo, dentro de casa, os pais com os filhos, em relacionamentos, né? Então a gente tem o curso de CIS Assessment, que é muito baseado em DISC, é um pouco mais completo. E tem ferramentas para contratação. A gente na Febracis só contrata depois que a gente sabe o perfil comportamental da pessoa. Uhum. É óbvio que tem outras coisas que envolvem, como o caráter, mas facilita muito o processo de contratação. E não é nem só isso, a porcentagem de demissão depois que você coloca a pessoa no local certo é muito menor. E até dentro de casa mesmo, para você entender, olha, por que essa pessoa está reagindo assim? Dessa forma. Como que eu preciso reagir ou não reagir a tal comportamento, né? Eu digo que aprender sobre o perfil comportamental mudou completamente o meu relacionamento com a minha família. Antes eu achava que, assim, a minha família a minha mãe, o meu pai e o meu irmão são extremamente extrovertidos, gostam de o mais divertido, de combinar, de ter 1000 pessoas em casa sempre, várias programações, gostam de fazer as coisas sem tanto planejamento. Uhum. E antigamente eu olhava, até porque era aquela referência que eu tinha, e eu também acredito que no Ceará, na Flórida, as pessoas têm mais tendência a ser assim também. E eu olhava e eu dizia assim, nossa, mas então tem alguma coisa de errada comigo, porque eu preciso de mais preparo, eu gosto do meu tempo sozinha, eu valorizo o meu tempo sozinha. Eu gosto de uma organização, um planejamento. Eu tenho o meu ano todo planejado, quase todos os finais de semana eu já sei o que eu vou fazer. E o meu pai é aquele tipo de pessoa que chegava em casa e dizia assim, sexta-feira, vamos viajar? Aí eu falava, pai, a gente vai pra onde? Vai pra serra, pro mar, é frio, é quente? Ele, não sei, filha, a gente decide no caminho. E a gente vai passar quantos dias? E ele olhava pra mim e falava assim, se a gente gostar, a gente fica. Se a gente não gostar, a gente vai embora. E eu eu me via numa situação assim. Então, depois que eu entendi como eles funcionam, como a cabeça deles funciona, e depois também que eles me entenderam, o respeito e a admiração um pelo outro mudou completamente. Que legal. Porque é óbvio, você também não vai ser uma pessoa totalmente diferente do que você é, mas você aprende a flexibilizar e você fala assim, eu entendo quais são as necessidades dessa pessoa agora e ela entende quais são as minhas. Isso faz muita diferença. Faz muita diferença. E eu sei que você trouxe no começo do programa, eu queria que você falasse um pouco disso, sobre a sua espiritualidade, seu relacionamento com Deus. Como que é pra você? Pra mim faz total diferença. Todo mundo sempre fala assim, o que você quer? É óbvio, como eu falei, eu adoro planejamento. Eu achava que eu já sabia tudo o que eu queria desde os meus 12 anos, faculdade. Mas a partir do momento que eu tive realmente um relacionamento constante com Deus, não só de servir, de estar na igreja, que foi algo que eu sempre fiz, mas de ter um relacionamento diário, eu aprendi a tomar decisões baseadas no que Deus quer pra minha vida. E isso facilita, tanto que eu acho que eu tenho esse cargo agora na empresa com a minha mãe, eu faço o que eu faço hoje, por conta exatamente de ter esse relacionamento com Deus e ouvir a voz dele. E é claro, também o que que a gente estava conversando no começo, né? Como que é a minha agenda? Então, quando eu não tô na Febracis, quando eu não tô com os meus amigos e com meu noivo, eu tô na igreja. Então, pra mim é muito importante servir. Eu faço parte da liderança dos jovens da minha igreja, faço parte dos cultos de domingo, de estar lá ajudando. E como isso também constrói um caráter em você. E acredito que não é só sobre a religiosidade, né, Laura? Mas através até do seu trabalho mesmo, de ver a diferença de vários tipos de religiões, de pessoas. Com certeza. E poder acolher da melhor maneira possível, sem julgamento, sem discriminação, que é uma coisa que acontece com tanto medo das pessoas. Será que eu vou ser discriminada por morar em outro país? Será que eu vou ser discriminada por
pensar diferente. E você traz muito isso dentro da sua acolhida com as pessoas, Com né? certeza. É fazer com que as pessoas se sentam realmente acolhidas, tanto E dentro amadas. da sua vida, amada, independente da religião, opção sexual, Sim, independente de qualquer situação, você acolhe realmente, você tenta viver o cristianismo da... Exatamente. Eu acredito muito que quem convence as pessoas a acreditar em Jesus, a ter um relacionamento, é o Espírito Santo. Então, a gente como cristãos, o que é que significa, né? Que a gente tem que estar representando Jesus aqui na Terra. Então, é exatamente isso. É muito mais do que palavras, principalmente de acusação, é você demonstrar que você ama, respeita as pessoas. E eu sempre falo assim, não tem problema nenhum você conviver com pessoas e ter opiniões diferentes. Exato. Dá um recadinho hoje para os jovens, adolescentes e que estão em fase de transição hoje, que estão vendo esse programa aqui através da TV Connect USA e, né, nas redes sociais. Fala o que você, qual que é a sua mensagem hoje para esses jovens e adolescentes que querem empreender ou querem simplesmente ter uma vida próspera aqui nos Estados Unidos e no mundo? Primeiro de tudo é você descobrir quem você é. Então, assim, saber quem você é, ter certeza, se conhecer, buscar se conhecer. Tudo que você for fazer depois disso vai se tornar muito mais fácil. E também entender que, mesmo você sendo jovem, aqui nos Estados Unidos é um país que tem muitas oportunidades. Então comece, você não precisa estar com tudo perfeito antes de você começar. Antes eu achava que tinha que estar tudo pronto, que eu tinha que estar com uma faculdade completa, que eu tinha que saber sobre todos os assuntos possíveis da minha área. E muitas vezes querer esse perfeccionismo, querer tudo já perfeito, pronto, me impedia de começar. E depois que você começa a empreender, depois que você começa com seus negócios, que você começa a criar relacionamentos, a estar em áreas, a estar em locais, tudo fica muito mais fácil. E pode ter certeza que também tem outras pessoas que estão passando pelo mesmo que você. Tente se conectar com essas pessoas, apresentar seus projetos, estar envolvidos, participar dos negócios, dos eventos de networking que tem perto de você e comece. Comece a empreender, comece a realizar os seus sonhos, trace planos de ação, mas o mais importante é começar. Saia, obrigada, gente, que entrevista maravilhosa. Um prazer. Você é extremamente inspiradora, você representa o nosso futuro. Você representa o nosso futuro com um coração brasileiro, cheio de calor humano, com uma visão empreendedora, com um coração também cheio de propósito, raízes profundas. Obrigada, viu? Obrigada pelo seu tempo. Obrigada a você, Jordana. Foi um prazer estar aqui. Eu que te agradeço. Eu vou te esperar nos próximos, viu? Pode deixar. E você também que assiste a nossa programação aqui, olha, lembre-se que independente de onde você nasceu, independente de onde você está, você pode florescer porque você merece o melhor. E eu te vejo, claro, no próximo Em Touro. Um abraço.